Por que, apóstolo? O senhor acha que a Bíblia foi manipulada? Não, a Bíblia não foi manipulada. O que foi manipulado foram os livros que foram retirados, o cânon bíblico, não é? A quantidade de livros que muda de religião para religião, então a história não está toda contada. Mas o que acontece diariamente em todo o cristianismo é o texto fora do contexto. É eu pegar a palavra de Deus e fazer dela o que eu bem entendo. Porque a pessoa, principalmente os novos na fé, os neófitos, né? Novos na fé, a Bíblia chama de neófitos. Principalmente os neófitos que chegam na igreja e não têm muito conhecimento, o que ela conhece da Bíblia? Vocês concordam que é só aquilo que o pastor prega? Ela nunca ouviu falar. Não que ela nunca ouviu falar na Bíblia, mas o que o pastor está lendo, ela nunca ouviu falar. Como é que ela vai questionar? Então, se ela entrar numa igreja, né, numa igreja de cristianismo, de uma religião cristã, e o pastor parar nesse versículo e pregar, eu tudo posso naquele que me fortalece, a pessoa vai sair dali achando mesmo que é um super-herói. E o que é pior, antes dele achar que ele é um super-herói, o grande perigo é achar que quem está falando, porque você concorda comigo que a palavra de Deus diz que aquele que prega e ensina é o mestre, é o ministério do mestre? Aliás, a Bíblia diz que nem todos devem ser mestres, porque esses serão cobrados muito mais radicalmente do que qualquer outro ser. Então essa minha posição de ensinar, de ser mestre, é a posição mais perigosa que existe na vida de um ser humano, porque eu estou ensinando outras pessoas o Evangelho. Então a pessoa que não sabe nada do Evangelho, o que ela pensa? O mestre, o pastor, o padre, o apóstolo, o bispo, o reverendo, seja lá quem for que está pregando, esse cara, ele tem o conhecimento total da Escritura, ou seja, ele já tudo pode em Deus que fortalece. Então ele é tipo um super-herói. Então eu só quero que ele ore por mim, eu quero que ele esteja na minha casa, eu não aceito que ninguém mais faça aconselhamento comigo a não ser ele. O que não acontecia com os apóstolos. Paulo deixa muito claro quando ele diz isso. A igreja por acaso está dividida, metade é de Apolo, metade é de Pedro, metade é de Paulo e uma parte é de Cristo, o corpo se dividiu. Não somos todos nós filhos do mesmo Pai? Membros do mesmo corpo? Não é isso a realidade? Então não existe esse negócio de super-herói. O super-herói da história é Jesus. A igreja é cristã. Não é o apóstolo, não é o bispo, não é ninguém. Todos somos iguais, cada um no seu chamado. O apóstolo de abrir ministérios e juntar o povo, o bispo de cuidar da igreja que foi aberta, o pastor, os presbíteros de cuidar do povo da igreja e assim por diante. Então, se o camarada vai lá e ele começa a ouvir esse tipo de pregação de texto fora do contexto, e o pastor dizendo, você tudo pode, isso vai ser levado em um país miserável como o nosso, onde eu hoje tive que sair para fazer pesquisa de café, né? Porque, cara, eu amo café, tô tomando. Porque o café mais barato aqui tá 41 e o café mais ou menos, tá 55. Eu não tenho condição. Então eu fui fazer quando a Valéria veio me trazer em casa, eu pedi para ela me deixar no meio do caminho, porque eu fui fazer pesquisa de onde eu ia achar café que eu pudesse comprar, né? Pelo menos um café que não fosse descafeinado. Então é um país miserável. E olha que eu não sou miserável. Eu vivo da contribuição dos irmãos, eu tenho meu próprio trabalho, eu tenho uma esposa que me ajuda bastante, tenho uma filha que, pelo amor de Deus, eu não posso falar absolutamente nada a não ser glorificar a Deus pela vida dela. Então eu estou distante de ser miserável, não é? Mas não tenho condição de comprar café 3 vezes por mês, por exemplo, porque é muito caro.
Então você pega um país miserável como esse, grande parte das pessoas, elas têm na cabeça a certeza. Vocês estão... Ouvi! Não tem problema, o importante é que você tá aqui. Hoje é dia de entrega, né? Depois eu vou pôr o videozinho aqui. Pessoal, só não esquece de ir colocando de vez em quando um ok, um amém. Só para eu ter a sensação de que eu não tô sozinho. Vocês sabem que dá um vazio de vez em quando? Me ajuda nisso, por favor. Ó, o Vira falou que estava atendendo um cliente aí, glória a Deus. É isso aí mesmo. Então, voltando, né, ao que eu estava dizendo. A pessoa vai, a grande necessidade do povo brasileiro tá afincado na cabeça deles, é dinheiro. Todo brasileiro acha que se tiver dinheiro, seus problemas estão resolvidos. E isso é a maior mentira da barata, que ela só tem uma só. Tô brincando tô parafraseando a musiquinha, né? É mentira do diabo que se você tiver mais dinheiro, você vai ser mais feliz. Não vai. Não vai, a Bíblia diz, e no livro bíblico de Racionais MC, capítulo 1, versículo 2, diz que dinheiro e mulher, quanto mais você tem, mais você quer. E é Racionais MC, hein? Apóstolo Racional MC. Então, as pessoas elas pensam que quando tiver uma quantia X de dinheiro, pronto, eu vou ser feliz. Não, irmão, junto com o dinheiro, você vai resolver os problemas que você tem hoje? Vai. Só que você vai arrumar problemas maiores. Os teus problemas financeiros, eles estão diretamente ligados àquilo que você tem hoje. Então, se você tem um salário mínimo, as tuas dívidas, elas vão sempre ali estar na régua do salário mínimo. Então você vai pagar tem um boleto, uma conta atrasada de R$100, de 150, né? O mais absurdo de conta que você vai ter é R$500. E a pessoa humilde, ela tem muito zelo pelo nome. Ela tem muito zelo pela questão, porque o nome praticamente é tudo o que ela tem. Então ela não quer sujar o nome dela. Ela quer o nome dela limpo. Então ela faz um esforço danado para manter as suas continhas em dia, e é muito difícil aqui nesse país, com agora uma previsão apocalíptica do dólar chegar a R$10, porque aí fecha a porta, né? Aí não tem mais o que fazer se isso realmente acontecer. Mas as pessoas vão para a igreja e elas estão pensando, porque não foi pregado a salvação em Cristo. Foi pregado um versículo dizendo: eu tudo posso naquele que me fortalece. Então o que a pessoa vai orar? Senhor, olha por mim, tem misericórdia. Eu tenho uma dívida de R$500, me dá esse dinheiro. Levanta alguém para me ajudar. Irmão, pelo amor de Deus, olha para mim. Você acha que Jesus morreu na cruz para te dar R$500? 1.000? 2.000? É isso que vale a morte de Cristo na cruz? Eu estava conversando com a Valéria, explicando algumas coisas, conversando de igual para igual, porque eu não sou melhor do que ninguém, passando algumas ideias minhas para ela. Embora pareça que só a Silvia está comigo, porque só ela que respondeu aqui um amém. Quando a pessoa ela vai, a minha casa era um templo de Umbanda, então eu entendo um pouco de espiritismo, né? Passei alguns anos ali dentro. Então, dependendo do que você quer, da graça que você deseja alcançar, tem uma oferenda que você precisa fazer. Existem as mais simples e existem, né, amor, que a gente estava falando? Existem as mais simples, existem aquelas até que o cara faz um trabalho porque ele quer a morte do outro. Que desfazer um casamento, que a pessoa fique louca. Olha, se você for no manicômio, fazer uma capelania, um evangelismo, você vai ver muita gente ali que não é doida. Obra de feitiçaria.
Então o que o camarada faz? Essas obras de feitiçaria mais pesadas, algumas você vê nas encruzilhadas, que são galinhas mortas, né? Frango morto. Aí a lei agora proíbe, se isso acontecer, vão procurar saber, agora tem as leis muito fortes sobre animais, né? Então, esses rituais, até de crianças tem. Você, vez ou outra, vai pegar no Cidade Alerta aí histórias de sacrifício de crianças que foram feitos em rituais. Vocês sabem disso, acho que todo mundo aqui já ouviu. Depende do teu objetivo. Então é derramado um sangue. Um muito comum e muito forte, poderoso, que até Deus recebia, bois, ovelhas, carneiros. Agora, um que existe muito no espiritismo é o de bode. O sacrifício de bode, o derramamento de bode, em alguns momentos, dependendo do que for, aí eu precisava fazer um estudo bíblico para te explicar tudo, né? Mas alguns, irmãos, tem muita coisa. Eu já recebi pessoas que abriram a cabeça e colocaram pó de gente morta. Uma pessoa que fez um trabalho para o marido nunca ser mais rico do que ela e também fez uma incisão no braço, né? Então, e tem essa coisa de matar o bode e você beber até o sangue do bode. Você, a entidade, para que isso é das coisas assim fortes que tem, né? Claro que criança, que é de Moloque, essa tradição de matar crianças, é absurdo também. Que outras coisas a gente tem também? De dinheiro a gente tem demais. Aliás, tudo isso que você faz de feitiçaria, e eu falei que eu tive uma experiência na minha casa de Umbanda, mas o meu conhecimento de feitiçaria, que é conhecido como macumba, eu não estou falando aqui das regiões afro, pelo amor de Deus, hein? Eu estou falando aqui sobre feitiçaria, que não necessariamente precisa ser feita por um pai de santo. Ou um bruxo, um mago, um feiticeiro pode fazer isso, um cigano, não é? Sem problema nenhum. Mas este é muito comum de se matar o bode. Você vai falar assim, mas eu nunca vi um corpo de um bode na esquina. Não pode, porque aí o dono a pessoa que fez é presa, porque não pode matar animal. Então esse corpo é descartado como um animal, por exemplo, um cachorro que morreu e você dá um fim nele. Ou faz um churrasco e joga no meio, sei lá, alguma coisa eles fazem. Mas são os sacrifícios mais pesados. Matar o animal, o sangue derramado e beber o sangue. Esses são fortíssimos. Existe também aquela menina lá, aquele vulcão onde aquela menina caiu, e aí se levantou desde o desenho do Pica-Pau, que todo mundo sabia que ali eram feitos sacrifícios de meninas virgens para um deus que habita naquele local. Sobre feitiçaria tem muita coisa interessante para falar, mas vai ficar muito, muito extenso. Mas aí, vamos imaginar o seguinte, irmão. É o que eu e a Valéria estávamos conversando. A pessoa ficou com raiva. Eu comecei a contar semana passada, o culto passado, e esqueci. Que eu levo o Rodolfo para a pracinha, que tem ali perto de casa, e ali é um reduto de entrega de oferendas, né? Acho que sempre tem ali. E eu fico sempre de olho, porque eu conheço um pouco e sei mais ou menos o que é. Tinha uma entrega, essa semana tinha uma entrega para linha de baiano, tinha uma entrega para criança, que era doces e bolo, e tinha uma feitiçaria para casal, que eram 2 maçãs cortadas no meio com mel, e provavelmente dentro das 2 metades da maçã tinha o nome dos casais. Até falei pra Valéria, né? Eu vou abrir pra ver o nome. Aí falei, não, deixa pra lá, não vou mexer com isso não. Deixa aí. Então vamos imaginar que eu odeio a Silvia e eu vou fazer pra ela um trabalho de feitiçaria. Dos pesados.
Não, eu vou acabar com a vida dela. Eu quero a Silvia separada, eu quero a Silvia louca, eu quero que a Silvia se mate, que ela chegue a um ponto de se matar. Então eu vou lá, busco um feiticeiro, faço um trabalho de macumbaria, mato o bicho, né? O cara vai me pedir o bicho mais valioso, eu vou comprar o bode, sei lá o que ele vai me pedir, ou a criança, ou a mulher virgem, sei lá. Ai, apóstolo, você acha que isso existe? Eu não acho, irmão, eu sei que existe. Se você não acredita na crueldade dos seres humanos, faz um voto com Deus, assiste uma vez por semana, uma semana inteira, os jornais policiais que começam praticamente 5 horas da tarde, o Cidade Alerta do Gotino, que é um cristão querido, e você vai começar a acreditar no que eu estou te dizendo. Você vai ver muitas histórias lá. Mas aí vamos voltando, né? Eu estou muito prolixo hoje. Aí a pessoa foi e matou o bode, bebeu o sangue, porque ele quer que a Silvia acabar com a vida da Silvia. Foi uma oferta muito forte, foi uma oferenda muito forte feita. É uma oferenda sem volta. Não tem esse negócio de eu não acredito, porque tem gente que fala assim, só pega em quem acredita. Esse tipo de coisa não pega em quem acredita, não. Esse tipo de coisa vai em qualquer um. Vai em qualquer um, porque tá falando de falanges. Eles chamam de falanges, né? De falanges poderosíssimas. Se você assistir o vídeo que está na nossa aba aqui de estudo bíblico, Anjos e Demônios, você vai entender um pouco. Os caras vêm para arrebentar. E não tem muita saída. Agora, como eu te disse, no manicômio tem muita gente. Se você colocar no Google aí ou no YouTube, o Juqueri, imagens do Hospital Juqueri, vão ter várias matérias. Você vai ver gente ali que não é problema mental, é demônio. É demônio. Eu fui algumas vezes, que eu tinha um menino na igreja que, já contei, né? Que tinha problemas, e eu fui algumas vezes visitá-lo, e algumas vezes fui tirá-lo também. Mas aí você diz, e aí, apóstolo, o que eu faço? O camarada matou pra mim um bode, gastou mais de 20 mil num trabalho pra destruir minha família. Poderoso, irmão. Poderoso. Porém, todavia, contudo, eu quero te dizer uma coisa. Pela tua vida, não mataram um bode, não mataram uma criança, não mataram um homem. Pela tua vida, foi matado um Deus. O que se deu de oferta pela tua vida e pela minha vida não foi um bode, não foi uma galinha, não foi um ser humano, não foi um ser vivo, foi um Deus. O sangue de Deus foi derramado pela minha vida. Nenhuma oferta cobre essa. É truco. É checkmate, irmão. A oferta feita pela minha e pela sua vida é incomparável. É inigualável. Ninguém, nunca mais, ninguém tem um Deus para matar, para prejudicar a tua vida. Mas Deus pegou uma parte dele, o seu filho, que era Deus, e matou, sacrificou na cruz o seu filho, derramando todo o seu sangue como sacrifício vivo por mim e por você. Então, mas fizeram uma... Irmão, aí é luta. Não vai nem chegar perto de mim. Vai. O camarada fez o trabalho de feitiçaria, vai ter briga, vai ter problema, você vai sentir o barco balançar. Você vai sentir a sua vida dar uma balançada. Não vai ser fácil, não. A vitória é sua. Mas vai ter uma batalha espiritual. Mas acontece que a oferta que foi feita para te destruir é muito menor do que a oferta que foi feita para te ganhar, para te salvar. Não existe ninguém nessa terra que tenha um Deus para matar, para se igualar à oferta que foi feita pela tua vida. Você está conseguindo me entender? Por favor, gente. Se você, é muito sério o que eu estou falando aqui. Se você não conseguir me entender, diz aí, põe ok, um joinha, alguma coisa. Porque se você entender isso, metade do teu caminho espiritual tá andado. Mas fulano fez um trabalho de feitiçaria, e agora? Tá firme, irmão? Tá firme nas promessas?
Você vai pra luta, vai pra guerra, vai pro pau. Vai dar uma balançada, vai. Vai guerra, fazer o quê? Se levantou um exército contra mim, só que eu tenho um exército também. E durante essa batalha, que a vitória já é ganha, é minha, a minha vida vai dar uma balançada. E aí Deus permite essa balançada exatamente para eu saber que a minha vida, ela estava sendo peneirada pelo diabo. Mas há uma interferência, há uma diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Por isso o Senhor disse que colocou em nós uma marca. Há na nossa fronte uma marca que nos diferencia de todos os outros seres. Você sabe que existem, quando é feitiçariazinha, né? Quando é coisa boba, assim, os demônios olham para você, vê a marca de Cristo em você, eles já nem fazem. Eles pegam a ofertinha deles lá, a oferenda que foi dada, e pronto, tá feito, porque sabe que não tem ocasião. Mas quando a coisa é pesada, e a batalha espiritual, ela é gigante, lembra que o Senhor disse que tem batalha que é só com jejum? Por isso que a gente jejua todo mês. A gente jejua na certeza de que, olha, a vitória é minha. Agora me pergunta, qual é o pastor? Qual é o padre que ao invés de perder 1 hora, eu estou aqui há 54 minutos falando com você, tira a música, que foram 5 minutos, eu estou 50 minutos falando com você de Jesus, do sacrifício de Cristo derramado na cruz. Qual pastor vai ficar no altar da igreja pregando o poder de Cristo e não aquilo que Cristo pode fazer pela pessoa? Então, quando ele fala, eu tudo posso naquele que me fortalece, diz para a igreja, repete comigo, eu tudo posso naquele que me fortalece, imediatamente vem na cabeça do neófito, Deus vai me dar a quantia que eu preciso. Porque se eu pagar essa dívida que eu tenho hoje, acabaram os meus problemas, eu sou o homem mais feliz do mundo. Só que o mês que vem ele vai ter a dívida de novo, irmão. E se por acaso ele tiver um aumento de salário, ele não vai se livrar das dívidas, ele vai fazer dívidas maiores. Ele vai estar sempre com o mesmo problema. Por isso que um precipício chama outro precipício, diz a palavra de Deus. Então tudo posso naquele que me fortalece, em absolutamente nada pode ser direcionado à questão de bens ou riquezas. O que o apóstolo Paulo diz é uma situação de eu estou preso, machucado, ensanguentado, abandonado, sozinho, e ainda assim estou escrevendo para vocês. Por quê? Porque eu não estou revoltado com o meu Deus por causa desta luta, porque eu sei que o diabo quer me matar, porque eu sei que dia a dia tem uma guerra espiritual pela minha vida, porque o diabo quer me matar o mais rápido possível, e Deus quer que eu viva o máximo possível. Então eu sei que se mesmo ensanguentado eu estou aqui nessa prisão, é o meu chamado. Eu me alegro no Senhor, eu aprendi a estar feliz com Deus quando eu estou na fartura. O que é fartura? É quando ele está no meio da igreja, quando ele está solto, quando ele está com os irmãos, quando ele está evangelizando, quando ele está viajando. Isso é fartura para o apóstolo Paulo. Não é o que o pastor vai te falar, fartura. Eu aprendi a ser feliz quando eu estou farto. Não é essa fartura, meu irmão. É a fartura de liberdade, de poder ir e vir, de poder ter, de ser abençoado, de abençoar. E ele diz, aprendi a ser feliz também na miséria. De que miséria, ele diz? Dessa que ele está agora. Preso, açoitado, ensanguentado, só que com uma caneta na mão. Porque não chegou a minha hora. Sabe por quê, irmão? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Não tem obra de feitiçaria que vai me derrubar, não tem inveja que vai me derrubar, não tem invejoso ou odioso, nada. Porque maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. O teu problema, acredita em mim, não é financeiro. O teu problema, acredita em mim, não é capacidade, porque capaz você é.
Falta um tiquinho a mais de fé? Falta. Falta. Mas é por isso que nós temos a igreja. Porque se não faltasse um pouquinho assim de fé para você, eu não precisava estar aqui. Aliás, eu nem precisava mais estar aqui. Eu só estou aqui porque você precisa de um tiquinho, uma gotinha, uma dose de fé diária para a sua vida, para você acordar e saber que maior é o que está em você, que você tudo pode, você pode passar por essa dívida assim sem pedir empréstimo. Que quando Deus libera um problema na tua vida, Ele já liberou a resolução. A gente leu isso hoje, de manhã. O apóstolo Paulo falando em 2 Coríntios. Deus não te dará uma luta maior do que você pode suportar. E quando mandar a luta, mandará junto o escape. Chegou a má notícia? Glória a Deus. Estava na hora desse problema ser resolvido. Amém? O que muitas vezes você acha que é uma má notícia, não é. É Deus realinhando a sua rota. Nós estávamos aqui, fiz uma oração pela manhã. Na noite anterior, a advogada tinha me ligado e falado, olha, o processo estendeu tanto, o juiz negou tanto que extinguiu. Vou dar entrada de novo. Que péssima notícia. 1 ano esperando o divórcio. E aí demorou tanto, e eu falava pra ela, por que demorou? Ela falou, não tem explicação. Eu já peguei um monte de caso depois do seu, complicado, que já foi. Mas o seu bate na mão do juiz e volta, bate na mão do juiz e volta. Parece que ele não foi com a tua cara, ele nunca te viu. Mas parece que quando ele vê o seu nome, ele fala, esse aqui eu não quero. Aí no dia seguinte, a Valéria me liga. Me liga não, manda mensagem. Vamos conversar? Pronto. É o tempo de Deus, é o momento de Deus. O que era impossível deixou de ser impossível. A gente falou, eu e a Valéria, que falamos isso hoje. Era impossível. Não que o amor entre nós tivesse acabado, porque o amor não acaba. Não que o vínculo entre nós tivesse acabado, não ia acabar nunca, nós temos um filho. Mas não havia o desejo de ser casal. Mas foi até o tempo em que Deus tratou o coração dela e o meu. Em que os dois puderam um olhar no olho do outro, deixar a vaidade de lado, deixar o ego de lado e falar, olha, me perdoa. Eu te perdoo e me perdoa. E acabou o passado, não existe mais, não se fala mais. O passado passou, as coisas velhas se passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. E vamos viver o novo de Deus. Agora começa uma nova história. Agora um realinhamento. Agora Deus está preparando um novo para mim e para ela. 2026 é o início de um novo. Daqui exatamente um mês nós fazemos 6 anos de casamento. A gente entra rumo ao 7º ano, que é o número da perfeição, passando pela imperfeição para chegar à perfeição. E Deus vai preparar todas as coisas, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Aqui, irmãos, aqui, vocês que estão aqui comigo, principalmente a Silvia, meu Deus do céu. Eu não sei o que teria sido de mim se não fosse a Silvia e a Elvira. A Bruna não preciso nem falar, porque sofreu tudo comigo. Mas não fosse Deus ter prendido a Silvia e a Elvira do meu lado, teria sido muito difícil chegar até aqui. Mas essa é a história que eu conto. Existe a história da Valéria também. Foi um tratamento que precisava passar por dentro de mim. Eu não posso falar por ela, posso falar por mim. Eu precisava enxergar outras coisas, mudar a minha forma de ser, de pensar, de agir, de buscar mais a Deus, como eu fiz e vocês sabem.
Teve momentos que vocês sabem que eu pregava mais sobre a morte do que pela vida, porque o que só passava na minha cabeça era de que forma eu ia me matar. Só que isso era o que estava na minha cabeça. Mas não são os meus pensamentos que valem. O que vale é o pensamento do Senhor. Eu cheguei a passar uma semana inteira deitado. Deitado. Sem motivo, eu abri o olho. A única coisa que eu pensava era de que forma que eu vou tirar a minha vida. Aí o que a médica disse? Dorme. Dorme, toma remédio para dormir, porque dormindo você não vai pensar bobagem. Começou a pensar bobagem, toma remédio para dormir. Aí eu fazia as lives aqui, meu... Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Hoje a gente tá junto, passou o dia inteiro junto. A alegria do meu filho é inexplicável. O quanto ele tá feliz. Parece que ele sente mais do que todo mundo. Era impossível, irmão. Mas eu tudo posso naquele que me fortalece, eu posso suportar. Ouve isso aqui, ó.